Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Justine Aebischer. E se você gostar desse vídeo, deixa o like e um comentário que vai me ajudar muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando acordou na manhã de uma sexta-feira do dia 3 de novembro de 2006, Justine Aebischer, de 27 anos, que era recém-casada, tinha muitos sonhos pela frente. Ela queria ter filhos e terminar o seu mestrado. O seu marido, Eric Aebischer, já tinha 2 filhos de um relacionamento anterior e Justine se dava muito bem com eles, pois ela adorava crianças. Eles se conheceram em 1999, quando Justine trabalhava como caixa numa loja de conveniência e Eric era empresário. Ela tinha 20 anos e ele 26 e era recém-divorciado. Eric decidiu servir por algum tempo nos fuzileiros navais, um sonho de infância, e quando voltou de sua jornada, eles se casaram. Eric então abriu o seu próprio negócio, uma empresa de transporte de mercadorias. Justine também conseguiu um novo emprego como professora do jardim de infância de uma escola em Culpeper, na Virgínia. No dia 3 de novembro, após 4 meses de casamento, Justine saiu para trabalhar, como fazia todas as manhãs, mas algo estava estranho. Todos seus colegas notaram que havia acontecido algo e ela parecia ter chorado recentemente devido aos seus olhos inchados, mas Justine disse que estava tudo bem, que era apenas alergia. Mais tarde, naquele dia, Justine foi para a faculdade, onde fazia mestrado em educação. Ela chegou 30 minutos atrasada para a aula e usava óculos escuros dentro da sala. Quando a aula terminou às 19 horas, a mulher saiu sem falar com ninguém. Seus colegas não sabiam, mas essa seria a última vez que eles a veriam com vida. Perto das 2 da madrugada, uma chamada para o 911 foi feita. Houve um atropelamento e o motorista fugiu. A polícia chegou poucos minutos depois e encontrou Eric no meio da estrada. Ele estava histérico e chorando incontrolavelmente. Em seus braços estava sua esposa Justine. Parecia que ela tinha sofrido múltiplos traumas e já não apresentava mais sinais vitais. Eric disse à polícia que Justine ligou para ele a 1h20 da madrugada. Ela disse que seu carro havia quebrado e pediu para buscá-la. Justine estava a cerca de 8 quilômetros de casa. Eric então subiu em sua motocicleta e foi até o local onde ela disse que estava. Mas quando ele chegou lá, a encontrou caída na estrada. Eric disse à polícia que sua esposa ainda estava respirando. Ele então a cobriu com sua jaqueta e saiu desesperado em busca de ajuda. Ele bateu na porta de várias casas da vizinhança, implorando por socorro, mas ninguém o atendeu. Até que uma senhora idosa viu um homem correndo de um lado para o outro da rua e deixou que ele fizesse uma ligação para o 911. Essa ligação foi feita exatamente a 1h57 da madrugada. Eric disse à polícia que estava com o celular no bolso, mas como estava muito nervoso, só percebeu isso mais tarde. A cena parecia um caso de atropelamento e fuga, mas de repente a história deu uma reviravolta surpreendente. A polícia não encontrou vidros quebrados ou marcas de freio na estrada. Não haviam sinais de derrapagem e nenhum sangue era visível, nem em Justine, nem em suas roupas ou no chão, apesar dos múltiplos ferimentos em seu corpo. Os oficiais passaram a acreditar, com base nas evidências físicas, que Justine não tinha ficado parada no meio da rua e sido atropelada por um carro, mas que alguém havia causado sua morte. Os investigadores também descobriram que, apesar de Eric declarar que Justine ligou para ele para dizer que estava tendo problemas com o carro dela estava funcionando perfeitamente. E nenhum defeito mecânico ou elétrico foi encontrado. Justine era muito próxima de seus pais, Heidi e Steven Schwartz, e de sua irmã, Lauren Schwartz, e eles ficaram arrasados quando receberam um telefonema do irmão de Eric notificando que ela estava morta. O choque e a devastação se transformaram em confusão. Eles conheciam muito bem a Justine. Ela tinha pânico do escuro e até fez terapia para resolver esse medo.
Então não fazia sentido para eles que ela tivesse dirigido sozinha à noite e que ficaria em pé no meio de uma rua deserta sozinha. Eles também não entendiam como o seu corpo foi encontrado caído no meio da estrada a cerca de 100 metros de distância de seu carro. A bolsa, o casaco e as chaves estavam dentro do carro. Era incompreensível ela ter se afastado tanto do carro, uma vez que já tinha ligado para Eric. Tudo o que tinha que fazer era ficar dentro do veículo e esperar. Era uma noite escura e sem lua e fazia muito frio. 2 dias após o funeral de Justine, as coisas começaram a se encaixar. A mãe da mulher, Heidi, entrou em um restaurante e começou a chorar. Ela havia sido tomada pela emoção. Uma mulher que trabalhava no restaurante perguntou se ela precisava de alguma coisa. Heidi então contou sobre Justine e o que tinha acontecido com sua filha. A mulher disse a Heidi que sua filha não havia sido atropelada, mas sim que ela havia sido morta pelo seu marido. Heidi descobriu que várias pessoas da vizinhança tinham certeza de que Eric era o culpado, mas ela não conseguia entender o porquê e mesmo assim entrou em contato com a polícia, pedindo para que ele fosse investigado. A polícia falou com Eric, perguntando novamente sobre a dinâmica dos acontecimentos daquela noite. Ele disse que estava tudo normal. Justine chegou em casa depois da aula e ele já estava lá. Antes, tinha ido ao hospital visitar a sua mãe, que estava internada. Eles fizeram uma refeição e Eric recebeu um telefonema do hospital, pois a sua mãe havia piorado. Ele disse à polícia que foi ao hospital e ficou lá até às 11h30 da noite, mas ao sair, não foi direto para casa. Em vez disso, foi dar uma volta pela cidade para esfriar sua cabeça. De acordo com Eric, eram 00:30 quando ele chegou em casa. Justine estava acordada e disse que queria conversar com ele. Os dois começaram a discutir, pois segundo ele, Justine não gostava de suas saídas à noite, mesmo para visitar a mãe doente no hospital. O homem falou que não queria discutir e precisava ficar sozinho, e Justine disse que também precisava ficar sozinha. De acordo com Eric, Justine então saiu de casa. Ele afirmou que não ficou preocupado, pois esperava que a esposa voltasse para casa em pouco tempo. Por isso, se sentou no sofá e começou a assistir TV. Na madrugada, ele recebeu um telefonema dela pedindo para buscá-la, pois o carro não ligava. Eric levou cerca de 15 minutos para sair de casa depois que Justine ligou e afirmou que a encontrou entre a 1h39 e 1h44. A versão de Eric dos eventos não convenceu a polícia, principalmente devido à falta de evidências na cena do atropelamento e os ferimentos no corpo da mulher. Os investigadores decidiram se aprofundar mais na vida do casal e procurar entender o que realmente havia acontecido. Levaria 4 anos, mas a polícia finalmente conseguiu provas o suficiente para acusar Eric de homicídio. A promotoria levantou a hipótese de que Eric assassinou sua esposa devido a problemas financeiros. Diversas testemunhas foram ouvidas e todas relataram a mudança comportamental da mulher após o casamento. Definitivamente, Justine havia mudado e muito. Ela não saía mais com as amigas, não retornava ligações e até recusou um buquê de flores que sua colega de faculdade mandou como presente de casamento, alegando que Eric não gostava dessa colega. A polícia passou a acreditar que Justine foi morta em outro lugar e levada para a estrada onde foi encontrada, para que Eric pudesse encenar um atropelamento e fugir. Com a morte da esposa, ele receberia $1.500.000 de seguro de vida. A acusação disse ao tribunal que os ferimentos de Justine não eram consistentes com o fato dela ter sido atropelada por um veículo. Ela sofreu 113 traumatismos contundentes em seu corpo. Teve vários ossos quebrados, órgãos lacerados e 23 ferimentos em sua cabeça. No entanto, havia pouco sangue no local. 2 médicos da perícia testemunharam em nome da acusação. Eles disseram que a morte de Justine não foi causada por um atropelamento. Eles acreditam, devido aos ferimentos, que ela foi espancada, sufocada e atropelada depois de já estar morta. O médico que conduziu a autópsia de Justine disse ter encontrado fortes evidências de estrangulamento manual, além de vários hematomas profundos nos músculos do pescoço e hemorragias nos olhos e lábios. Para os médicos, Justine sofreu vários ferimentos internos graves,
incluindo pulmões lacerados e machucados, costelas quebradas, pelve quebrada, além de lacerações no braço e fígado. Algumas feridas não sangraram e isso indicava que foram causadas depois que Justine já estava morta. Em seu corpo foi encontrado menos da metade do sangue que deveria ter acumulado no peito e nas cavidades abdominais. Um segundo médico disse que o corpo feminino médio contém cerca de 5 litros de sangue, mas menos de 1 litro foi encontrado no de Justine. Isso não era compatível com a falta de sangue na estrada. Portanto, a mulher foi definitivamente morta em outro local. A ex-mulher de Eric, Alison Crawford, com quem ele teve 2 filhos, testemunhou contra ele. Ela disse que menos de 2 horas antes de Eric ligar para o 911, ele mandou uma mensagem perguntando se ela ainda pensava nele e se algum dia poderiam reatar. Segundo a perícia, Eric fez 43 ligações e mandou várias mensagens de texto para Alison no dia que Justine morreu. O homem disse à ex-mulher que cometeu um erro e se arrependeu de ter se casado com Justine. Outra testemunha, um motorista de ônibus chamado Cecil Roebuck, disse que estava passando pela estrada naquela noite e que não estava familiarizado com o trajeto, então ele parou o carro e começou a manobrar, pois tinha entrado num beco sem saída e estava quase sem gasolina. Neste momento, Cecil viu um homem e pediu ajuda para levá-lo até o posto de gasolina. Esse homem concordou, mas antes deles chegarem ao posto, ele parou o carro e disse a Cecil que estava ficando sem gasolina e precisava voltar para casa. Então ele pediu para que Cecil descesse e pedisse uma carona de volta. No primeiro momento, Cecil não conectou o incidente com o caso de Justine, até que viu sobre a morte da mulher num programa de TV 2 anos depois. Ele afirmou que o homem que lhe deu carona era Eric, e ele estava dirigindo o carro de sua esposa. O pai de Justine, Steve Schwartz, também testemunhou. Ele disse ao tribunal que sua filha, no momento de sua morte, tinha uma dívida de $85 mil em nome do casal. Representantes da seguradora também testemunharam sobre a pólice que Eric era o beneficiário. Segundo eles, 2 semanas após a morte de Justine, o homem já deu entrada no pedido. Ele solicitou $1.500.000 por acidente de trânsito, mas como Justine morreu num atropelamento fora de seu carro, a seguradora pagou apenas $100 mil. Eric então contratou uma equipe de advogados e pediu uma revisão, solicitando mais $300 mil, que foi concedida. Ele usou todo o dinheiro para pagar dívidas pessoais e da sua empresa. Algumas pessoas afirmam que Eric começou a ter um relacionamento com uma mulher cujo nome não foi revelado, apenas 3 dias após a morte de Justine. Uma perícia realizada no celular do homem comprovou que ele estava em casa durante todo o período em que afirmou ter ido ao hospital naquela noite, o que lhe daria tempo suficiente de colocar o seu plano macabro em ação, e possivelmente foi ele mesmo quem fez uma ligação para o seu celular usando o telefone da esposa. A ligação durou apenas 15 segundos. A promotoria também disse ao júri que Eric usou seu telefone 157 vezes naquele dia. Então, o fato de ter dito que só percebeu que seu telefone estava em seu bolso algum tempo depois de encontrar o corpo de Justine era mentira. Também foi destacado o fato de Eric ter sido fuzileiro naval, onde recebeu treinamento em reanimação cardiopulmonar e primeiros socorros, mas não fez nenhum esforço para ajudar Justine. Por último, a promotoria revelou que ele tinha um apelido para Justine, encontrado em algumas anotações e mensagens de celular. Ele a chamava de aquela coisa. A defesa do homem continuou alegando atropelamento e o irmão de Eric disse que eles eram um casal feliz. Por fim, os advogados de defesa disseram que o testemunho de Cecil, o motorista de ônibus, era falso e que o homem só o fez para conseguir a recompensa de $50 mil que a família prometeu por informações sobre o crime, mas não adiantou. O júri considerou Eric culpado de assassinato em 1º grau e ele foi condenado à prisão perpétua. Na audiência de condenação de Eric, o tribunal ouviu as declarações de amigos e familiares da vítima. Nos meses que antecederam a morte da mulher, a família e os amigos de Justine notaram uma mudança em sua personalidade. Ela se sentia inútil e tentava fazer de tudo para agradar Eric,
e que ele tinha um passado violento. Durante os 4 anos em que a polícia investigou o caso, a família de Justine lutou muito para garantir que Eric ficasse preso até o seu julgamento. O pai da mulher, Steve Schwartz, disse: "Além de querer que o caso de Justine seja resolvido, outra coisa que esperamos é que ninguém mais se machuque." Justine teve a vida ceifada por alguém que amava, alguém que deveria lhe proteger, mas que a tratava com desprezo e humilhação. Ela é o reflexo de muitas mulheres que se deixam levar pelo amor que sentem, mas quem ama não ofende, não machuca e, claro, não mata. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.